Estamos aqui hoje para falarmos sobre os princípios de fé. E como primeira lição, vamos falar sobre Deus. Cremos que existe um só Deus, ser infinito, um ser espiritual, conforme nós encontramos no livro de João, capítulo 4, versículo 24. Aqui João fala sobre Deus e disse o seguinte, no versículo 24: Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito. Então, Deus é espírito. E importa também aqueles que são adoradores de Deus, o adorem também em espírito. Na fé, na existência de Deus, é baseada na evidência que Ele mesmo proveu. Significa isso, que Deus não é descoberto pelo homem. Talvez alguém se acha mais esperto e diga que eu descobri Deus. Já além de todas as descobertas que podem acontecer na sociedade e no mundo em geral, mas Deus nunca foi descoberto pelo homem. Isso nós encontramos na ciência, estudando sobre Deus em teologia, na teofania. Isso fala da revelação direta de Deus ao homem. Então, foi o próprio Deus quem se revelou ao homem. E a partir dali, o homem passou a conhecer quem é Deus. E como poderia o homem se apresentar perante esse Deus, um ser supremo. Encontramos também atributos da divindade. Deus é divino e Ele não tem princípio nem tem fim. Os seus atributos são: Ele é eterno, sem princípio nem fim. Ele é imortal, não conhece a morte e não morre. Também nos seus atributos encontramos é invisível ao pecador. Nenhum pecador pode ver a Deus e ainda continuar a viver, a não ser que Deus se mostre diferente a ele. Encontramos também Ele é onipresente. Ele está presente em todo lugar e em todo o tempo. Deus vive o passado, o presente e o futuro na mesma hora. Então Deus é onisciente também. E nessa onisciência, Ele sabe tudo como ninguém. Ninguém diz assim, Deus esqueceu. Deus sabe tudo como ninguém, Ele é onisciente. Ainda encontramos outro atributo, Ele é onipotente. Ele em tudo Ele é poderoso. Ele faz tudo. Por isso Deus não se ensina. Em Deus só se aprende. Ninguém pode ser professor de Deus. Não. Então esse é um Deus todo-poderoso que é merecedor da nossa adoração. Mas essa adoração só é possível tê-la em Deus por intermédio da fé. Encontramos que Ele não é descoberto pelo homem, foi Ele próprio quem se revelou ao homem para ser adorado em espírito. A revelação que Deus de si mesmo deu em sua palavra é para nosso estudo cotidiano. Significa que os homens, existindo, têm que passar todo o tempo a estudar sobre Deus, para saberem a vontade de Deus para com a humanidade. E o homem tem que aprender de que Deus é o seu Criador. Deus ainda, além disso, não devemos penetrar em fazermos conjeturações, talvez usando a ciência, ou talvez as filosofias, para procurarmos quem é Deus, talvez ao seu estado. Mas Deus, o homem, a Deus Ele pode fazer tudo nessas questões, mas é difícil descobrir algo sobre Deus. Porque Deus não se estuda dessa maneira.
Deus, Ele próprio se revela. Quando o homem mais precisar de Deus, Deus se faz achar. Deus não se procura nem com lanterna, nem com a lupa. Deus, quando alguém está preocupado, Ele se mostra. E Ele diz de si próprio, eis-me aqui. Então, queridos irmãos, falando sobre esse Deus, olhando para esses problemas e esforços que o homem pode fazer, esse problema não nos foi dado a resolver para a descoberta de Deus. Nenhuma mente humana sequer pode compreender a Deus. E ninguém também se deve entregar à especulação com referência à sua natureza. Porque a Deus nós devemos esse respeito. E falando dessa situação, o silêncio para o homem humano é eloquência. Falamos sobre a natureza de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.